Agora, o Pet falou assim, poxa, pena que o Corinthians mexeu. Mas será que se tivesse ido com o time titular, seria diferente? O Corinthians é um time 0% em clássicos nesse ano. Ele conseguiu perder todos os clássicos que disputou. Mas se tivesse ido com o time titular e Palmeiras fez a mesma coisa, seria muito mais engrandecido isso. Agora você sabe, mas claro, mas Corinthians não é o Corinthians, não é o elenco, né? Titular, teve uns 5 ou 6 jogadores fora. Então, acho que essa é a pergunta. Quando se trata do clássico, quando 2 times vão com times alternativos, tudo bem, mas quando um vai e outro não, e consegue uma vitória, você está dizendo, normal. Se tivesse, no Corinthians fizesse um empate, uma vitória, olha aí, Corinthians fez isso contra o Palmeiras titular. Então, sempre tem esse perigo de explicações, pois o resultado. Mas fica a pena, de um clássico desse tamanho, de times grandes, você não vê os melhores no campo. Ao longo da semana aqui, quem assistiu à seleção viu este âncora aqui, Luiz Roberto é testemunha, apostar que o Corinthians ia com o time reserva. Mas era o Palmeiras! Isso surpreendeu até alguns dirigentes lá dentro. Não, como é que só estamos perdendo o clássico, não dá para ir com o time reserva. Eu sempre achei que ele iria com o time reserva. Por algumas razões. Uma delas é que o time titular também não tem dado conta de ganhar os clássicos. O Corinthians perdeu do Santos, jogo que derrubou o Silvinho. Na estreia do Vitor Pereira, com todos os titulares, perdeu do São Paulo 1-0. Depois o Corinthians com titulares foi ao Allianz Parque, embora tenha sido 2-1 o placar, foi um jogo completamente dominado pelo Palmeiras. Aí na semifinal do Paulista, com o time titular, o Corinthians perdeu do São Paulo 2-1, era um domingo, tinha empatado com o Guarani na quinta, e ali todos os jogadores falavam que não estava dando para jogar, os mais experientes, 2 partidas com intervalo assim de 3, 4 dias, em ritmo alto. E agora, no primeiro jogo, contra um rival clássico em São Paulo, em que não vai com força máxima, o Corinthians perde 3-0. Então é um time 0%. Se fosse com o time titular, teria sido diferente? Não dá para saber. Mas o Palmeiras seria favorito com o time titular, reserva, misto contra o Corinthians. Disso eu acho que ninguém discute. E aí vou mostrar como o Vitor Pereira tem escalado o Corinthians. É muito difícil dizer qual é o time titular dele, até porque ele mesmo nunca falou isso, né? A gente vai na base da observação. Contra o Avaí, por exemplo, é muito rápido, gente. Dá para voltar lá? Não deu nem tempo de eu ler ali. Contra o Avaí, por exemplo, na partida que ele jogou em casa no último sábado, aí, lado a lado fica melhor. O Cássio, que é o titular, jogou, ele usou o Rafael Ramos, o Fagner não estava à disposição nesse jogo, e a zaga foi João Vitor e Raul. O lateral esquerdo foi o Lucas Piton. Qual é a zaga titular do Corinthians? Sinceramente, eu não sei responder. Do Queiroz e Maicon, para mim, são titulares. E a minha dúvida é se vai jogar Renato Augusto ou Paulinho. Não consigo enxergar os dois juntos. Acho que o Vitor Pereira, sinceramente, já decidiu isso em jogos grandes. Jogou Renato Augusto esse dia. O Adson jogou pela direita. O Júnior Moraes de centroavante e o Roger Guedes pela esquerda. Aí, contra a Portuguesa, num time destacadamente reserva, o Corinthians jogou com o Ivan, trocou até o goleiro. Aí o Fagner atuou. Gil, Robert e Renan fazendo a sua estreia nos profissionais. E Bruno Melo na esquerda. Rony, Xavier, Juliano. Jô, Gustavo Mosquito e Adson. E no sábado contra o Palmeiras, o Cássio teve uma indisposição, jogou o Matheus Donelli. O Rafael Ramos jogou de lateral direito. A zaga foi a mesma do duelo contra o Avaí. Raul, Gustavo e João Vitor, por isso que eu não sei se o Gil é titular. O Gil jogou contra a Portuguesa, né? Olha só que indicativo a gente pode ter. E o Piton na esquerda, repetindo a defesa que atuou contra o Avaí. Aí no meio-campo, do Queiroz, Maicon, a diferença é que saiu o Paulinho em relação saiu o Renato Augusto em relação ao Avaí, entrou o Paulinho. E no ataque, o Roger Guedes, onde normalmente joga o William, o Júnior Moraes no comando de ataque e o Mantuan pela direita. Eu não sei se vocês, olhando essas 3 escalações, conseguem dizer qual é o time titular do Corinthians, ou seja, aquele que ele vai escalar contra o Boca. Até porque o William não está em nenhuma delas. Né? Exato. E o time do William não está em nenhuma delas, né? O William vai estar. E nem o Fábio Santos que foi elogiado. Provavelmente vai estar também. O Fábio Santos foi elogiado contra o Deportivo Cali. Eu acho que a escalação mais próxima é do Deportivo Cali, do jogo contra o Deportivo Cali, que foi Cássio, Fagner, Gil, Raul e Fábio Santos.
Aí foi Maicon, Renato Augusto e Paulinho. Foi Adson. Não, foi Mantuan. Mas o Paulinho jogou 90 minutos contra o Palmeiras. Sim, isso me leva a crer que o Paulinho não vai jogar contra o Boca. Também acho. Eu acho que hoje é Duqueiroz e Maicon. O Duqueiroz entrou naquele jogo do Deportivo Cali no segundo tempo e o Vitor Pereira disse que é porque ele não estava com a mesma frescura, ou seja, ele não estava descansado. Eu acho, sim, não é informação, evidentemente, né? O Vitor Pereira daria uma entrevista coletiva hoje às 13 horas, mas ele contraiu o Covid e vai esperar a contraprova para saber se pode ficar no banco de reservas amanhã ou não. Eu imagino Cássio, Fagner, Gil, Raul e Fábio Santos, Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto, Jô, William, Mantuan e William. E Mantuan. Roger Guedes. E Mantuan ou Roger Guedes. Ou Roger Guedes. Ou Adson pela direita. Ou Adson pela direita. Não, estamos dizendo. Ou seja, tem muitos ous aí nessa escalação. Muitos ous. O que eu acho que é muito claro, Maicon e Duqueiroz são titulares para ele. Renato Augusto é o jogador especial dele, assim como o William. Então ele vai guardar Renato Augusto e o William para os grandes jogos. Ele claramente guardou, se vocês olharem o que foi a semana do Corinthians, não, como o Fábio Santos e o Gil também, não né? sou pelo mais importante. Claro, porque ele não precisa guardar o Maicon e o Duqueiroz. Ele pode colocar para jogar. Paulinho, o Roger Guedes, por exemplo, não precisa também, pode também jogar, jovem. Mas eu acho que ele não enxerga o Roger Guedes como um cara realmente ainda que faça a diferença como titular dele, ele ainda não enxerga. O Corinthians jogou os últimos 10 derbys, o Corinthians ganhou 1. Dos últimos 10 clássicos, o Corinthians ganhou 2. Sabe quem era o técnico? Silvinho. O Silvinho. No primeiro jogo, que todos os jogadores contratados durante o Brasileiro atuaram no ano passado. Juliano, Roger Guedes, o William e Renato Augusto. Contra o Palmeiras. O Silvinho, eu sei que o torcedor do Corinthians ouve esse nome, já fica bravo, começa a xingar. Desculpa, eu tenho que falar aquilo, não que vocês querem ouvir, aquilo que eu penso, por mais que vocês possam achar uma bobagem. Já dá para dizer o seguinte, cara. O que o Silvinho fez no Campeonato Brasileiro do ano passado não foi tão simples. A maior prova é que um técnico muito mais rodado, muito mais experiente e melhor do que o Silvinho não está conseguindo fazer. O Silvinho, sem tempo de preparação, pegou os caras no meio do campeonato, colocou para jogar esses aí e o time saltou de 12º para 5º. A torcida esperava mais? Beleza, mas ele deu um salto de 12º, que foi quando o Juliano estreou contra o Santos na Vila Belmiro e terminou em 5º. E conseguiu colocar esses caras juntos. O Vitor Pereira, agora, já com os caras tendo tempo de clube, assume também no meio de uma temporada, igualmente sem tempo de treinar esses caras no time, porque é jogo atrás de jogo, e até agora não está conseguindo. Mas cara, eu acho que tem que é nesse ponto que eu ia chegar. O Vitor Pereira chega deixando claro que o estilo que ele impõe nos times que ele dirige é um time de imposição, de agressividade, de intensidade, de retomada de bola no campo de ataque. Ele imediatamente percebe que com os 8 jogadores acima de 31 anos não dá para fazer isso 2 vezes por semana. Então ele começa a tirar os jogadores para tentar manter o mesmo nível de intensidade. Você concorda que esse processo que está penoso do Vitor Pereira, de certa forma, redime um pouco a imagem que o Silvinho deixou? Já voltamos a debater o assunto aqui. O presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, está falando ao vivo em São Paulo. Vamos ouvi-lo. Os jogadores não foram utilizados no sábado e como tudo é tratado entre vocês, né, comissão e departamento de futebol, e infelizmente o Vitor não pode estar aí. Então, se você pode passar para a gente e para o torcedor principalmente o porquê das decisões de um time sem alguns jogadores no sábado. E se existe alguma preocupação também de novos casos de Covid ou se ficou só no Vitor Pereira, isso já pensando para amanhã num jogo tão importante com o Boca Juniors. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ortega. Bem-vindo aí pós-Covid. Bom, primeiro eu não quero entrar muito em parte técnica, não cabe a mim responder, mas como o Vitor, infelizmente, aí desse primeiro exame deu positivo, a gente aguarda a contraprova. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas muito superficialmente. Não tinha previsão. Alguns jogadores, por exemplo, o Cássio, foi para o jogo normalmente, não estava se sentindo muito bem, mas foi para o jogo e no aquecimento voltou com uma febre grande, sentiu mal. O William, na manhã do dia do jogo,
também estava com dor no corpo todo, febre, foi medicado, por isso também não foi para o jogo. A intenção era que ele sairia jogando, mas isso que eu falei depois, o treinador explica melhor. Mas esses 2 casos, por exemplo, foram por isso, que os 2 não saíram jogando. Teve outros atletas, o Cantilho, por exemplo, estava voltando também de uma gripe, não tinha viajado, inclusive, no último jogo. Quem mais? Paulinho também. Roger Guedes tinha passado aí 2, 3 dias bem mal, até a véspera do jogo, depois estava melhor. Então, a gente teve esse problema. A gente optou por fazer uma campanha para chamar a atenção de tudo que a gente vive hoje, que, no meu ponto de vista, e de nós todos no Corinthians, está passando dos limites em termos de discurso de ódio, fake news, e todos vocês são vítimas disso também, assim como todos que nos assistem, de alguma forma são. Então, o Corinthians sentiu na obrigação de fazer alguma coisa, e, por isso, a gente, naquele momento, não pôde comunicar isso a vocês, e ficou esse vácuo de informações, vamos dizer assim. Mas eu já vou aproveitar para falar um pouquinho, e depois vocês veem nas perguntas. Mas por que o Corinthians fez isso na véspera de um jogo tão importante, na véspera do dia de São Jorge, dia do torcedor corintiano, semana que antecede um jogo importante da Libertadores? Porque a gente quer muito chamar atenção para isso. Porque é urgente, porque a gente escuta há muitos anos, por vocês, na maioria das vezes, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, em todos os programas. Todos os dias a gente tem algum tipo de agressão, ou nas redes, ou dentro do campo, fora com as torcidas, intimidação, agressão a atletas, pedras em ônibus. Quer dizer, é um negócio que está saindo do controle. E quando alguém, como o Corinthians, usa sua força, sua marca, sai das redes sociais, não se comunica, não é um apagão de comunicação para não falar com a imprensa. É para a gente mostrar, de alguma forma, que chega. A gente precisa estar unidos agora, a gente precisa se unir para fazer alguma coisa. Todo mundo, todo dia, durante o apagão do Corinthians, assisti em algumas emissoras, o técnico Zé Ricardo sendo, não sei a palavra ali, mas uma situação que não pode acontecer, inadmissível, um profissional, um treinador, um cara educado, independente da pessoa, mas o profissional não pode passar por isso dessa forma. Também vimos aí agressões na Premier League, uma ameaça de bomba na casa de um zagueiro do Manchester United. Cara, isso tá fugindo do controle, não é só aqui, é em todas as áreas. Aí o Corinthians fez esse movimento, mas não era para muitos falar, sabe? Acho que, não, é muito mais cômodo, que aí não precisa dar explicação. A gente foi para o jogo para ganhar. O Corinthians nunca vai para um jogo pensando em perder. Então, não daríamos entrevista ganhando. Não foi o resultado que queríamos. Não demos entrevista também. Mas é para a gente alertar, porque eu não quero isso para o meu filho, acho que nenhum de vocês quer isso para o filho de vocês, esse futuro que está se desenhando. Eu converso com muito e já escutei muito. Escutei, se não me engano, do Salazar, do Ortega, não sei, do Marcelo, acho que escutei, que muitas vezes vocês querem colocar uma notícia que defende alguém do clube ou fala bem do clube, e vocês não fazem isso. Bom, porque amigos, vocês são agredidos às vezes. deixa eu explicar para você que está assistindo e não entendeu nada. O que é o apagão? É o seguinte, o Corinthians decidiu fazer uma ação que desde as 10 horas de sexta-feira até esse momento a que vocês estão assistindo, o clube não postaria nada nas redes sociais, não daria nenhuma entrevista, ou seja, chegou calado à Arena Barueri, saiu calado, não explicou nada, não falou sobre o jogo. E hoje, como é véspera do jogo, vocês devem ter notado ali, Conmebol, os anunciantes da Libertadores, é protocolar da Libertadores que na véspera o técnico fala. O Vitor Pereira está com Covid, por isso que ele não falou, então o silêncio já estava previsto para acabar hoje. O que o Duílio estava se queixando é que muita gente especulou, e aí é mera especulação mesmo, que esse apagão poderia ser conveniente do Corinthians escolher justo esse momento em que ele tinha um clássico com o Palmeiras, no qual ele foi com reservas, para não se comunicar, não se expor. Ele está dizendo que não é nada disso, que foi uma
uma ação do clube para chamar a atenção. Essa é uma ação de marketing para chamar a atenção contra as fake news, e ele estava explicando isso. Tá? Se a ação é boa, é ruim, se ela veio no momento adequado, vocês em casa que avaliem, mas acho que eu tinha que explicar a vocês o motivo disso. O treinador está com Covid e, segundo o que o GE publica, é possível que outros jogadores também estejam. Vai ser feita uma contraprova dos testes hoje. A gente vai trazer mais informações ao longo da programação E o relato no Sport TV ou no GE. E o relato do Duílio também não é de- animador, né? Porque assim, o Cássio teve febre, o William teve febre. Ele também está com um pouco ele de tá tosse. com um pouco de tosse e assim por diante. A gente sabe, muita gente que não teve contato com a Ômicron tem sido mais rápida, enfim, tanto a transmissão quanto a cura, então que seja muito rápido. Que Você vê que todo assim, mundo fique o bem. futebol é um pouco também serve para a gente ver um pouco como está a sociedade. Na Europa, o Ancelotti, recentemente, ficou fora de um jogo por Covid. Fazia muito tempo que a gente não tinha notícia de desfalque num jogo por Covid. Então, quando começa a ter desfalque por Covid num jogo, é porque isso está, de novo, na porta da sociedade. Qual o grau, qual a gravidade, não vou falar porque não tenho nenhuma informação a sabemos. respeito. Só uma frase. O Rizek, amigos. Fala, Luiz. Claro. Só uma frase, Luiz, que assim, a gente estava falando do Vitor Pereira antes. Por favor. Se não for para você ter o time com capacidade de agredir, não precisa ser o Vitor Pereira. Então não adianta você pensar que vai botar um time para circular a bola, porque aí não precisa ser o Vitor Pereira. Aí volta o Silvinho para ganhar clássico. Fala, Luiz. Polêmico isso daí, hein? Não, eu ia chamar a atenção para dois pontos da fala do presidente do Duílio, do Corinthians, que ele deu informações, inclusive técnicas, né? Ele não quis ampliar as suas informações, mas ficou claro de que, por exemplo, o William, ele disse, seria titular nesse jogo contra o Palmeiras, né? O que muda um pouco a nossa forma de interpretar como foi a escalação por conta da falta de informação mesmo. E o outro ponto, né, Rizek, que a reflexão que o Corinthians faz, ela tem que ser aplaudida. Não sei se é a forma certa, se ficar calado durante um período é o jeito mais adequado, não sei dizer, confesso que não sei, porque todos nós, de um modo geral, estamos... Eu vou ter um certo cuidado, mas a gente está tentando aprender a conviver com esse clima que... Estou tendo cuidado com as palavras aqui, mas a gente está tentando entender como que a sociedade se comporta com um mecanismo nas mãos, que esse mecanismo é a rede social, né? Que hoje todo mundo é um comentarista, hoje todo mundo reverbera as coisas. E o pior para todos nós é que, na maioria das vezes, ou em muitas vezes, a gente tem uma distribuição de ódio mesmo, né? A pessoa está lá, o jogador chuta uma bola longe, o sujeito não vai lá dizer que ele errou o chute, o sujeito vai dizer, ganha muito, isso é não sei o quê, isso é uma baranga, e não sei o quê. É assim que é a vida. Mas essa reflexão do Corinthians, ela vem em função dos acontecimentos violentos que se sucederam, eu não vou nem dizer na última semana, ele citou o caso do Vasco, que foi assustador mesmo, né? Mas a gente teve outros momentos assustadores nesses últimos dias e nesse começo de ano. Porque não é o futebol, é em tudo, né? Em todas as áreas. Eu acho que todo mundo tem direito de discordar, todo mundo tem direito de emitir seus conceitos, suas opiniões, desde que elas sejam absolutamente dentro das regras de convivência, não só das leis, mas das regras de convivência. Quando você discorda de alguém, esse alguém não é enfim, palavrão qualquer. Esse alguém pode só pensar diferente de você.